Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera. Bora pro vídeo. Tá, sim. Beleza. Então, beleza. Para começar oficialmente aí, boa tarde a todos aí, boa tarde, Vinição, mais uma vez. Boa tarde. O nosso tema é a soldagem. Os participantes são João Paulo, eu aí, Maiara Tesser e o Murilo. Então, bora lá. Pode passar aí, Maiara? Então, vamos lá. Como são vários processos de soldagem, a gente resolveu dar uma introduzida geral no tema para a gente não despejar tudo do nada, assim, em vocês. Então é o seguinte, a gente pode dizer que a soldagem, bem no geralzão mesmo, é uma união de materiais, mais especificamente de um metal e um polímero. Mas existem tipos de união. Dá para essa união ser obtida através da aproximação dos átomos, para o caso de união de metal, ou por uma união molecular, por exemplo, no caso do polímero. E aí tem que estar a distância suficientemente pequena para que a ligação química seja formada. Mas que tipo de ligação que a gente está falando? A gente está falando de ligação metálica para os metais, como já diz o nome, de Van der Waals para os polímeros. E aí, nesse processo todo, costuma ocorrer uma mistura de materiais de base e de adição, sempre conhecida como solubilidade aí, tanto na fase sólida como na líquida. E aí, beleza. A soldagem, em geral, existem vários casos, mas em geral, apresenta um excelente acabamento e um risco menor de corrosão. Ela pode ser usada para quase todos os metais, e o processo pode ser manual ou automático. E aí, a soldagem ela é largamente utilizada com solda com liga de alumínio ou aço inoxidável. E aí a integridade da solda é que é de extrema importância. Mas por que isso? Por causa das diferentes fontes de energia para a soldagem. Tem energia química, radiante, mecânica e elétrica. Mas também tem diferentes transformações químicas dos materiais. E aí a gente citou duas aí, ó, a combustão e a interação entre metais e soluções. Então, para deixar claro no próximo slide aí, pode passar, Mayara? A gente vai falar sobre os tipos de máquinas e fontes da soldagem. E aí, existem algumas fontes. Existe a fonte eletromagnética, eletrônica e universal. Falando sobre a eletromagnética, a gente pode dizer que elas são as mais convencionais mesmo, e elas possuem todo um sistema. Tem o transformador, constituído basicamente por dois enrolamentos, chamado primário e secundário, e aí vem o sistema da corrente. O conversor, que é constituído pelo motor, e um gerador, que é acoplados num eixo comum ali, né? E um retificador, constituído por um transformador trifásico, basicamente. Aí vem o sistema eletrônico, retificação da corrente alternada, enfim. Mas, como eu disse, não é só a eletromagnética, não. Tem também a fonte eletrônica, que usa dispositivo semicondutor para controle direto de tensão da corrente na saída da máquina. E aí é a fonte universal, que aí já é um pouco mais intuitivo, né? Que nada mais do que é uma fonte de multiprocessos, né? Daí que veio o nome. E aí, para ressaltar, pode passar, Mayara? Existem sim algumas anti-recomendações. Porque é o seguinte, apesar da soldagem ela ser possível, por exemplo, para aço alto carbono e para ferro fundido branco, não é recomendado para esses materiais. Mas por quê? Porque no aço alto carbono, que é um aço com alto teor de carbono, maior teor de carbono, possui disposição a trinca e rachadura no metal base, além de, principalmente nas chapas grossas, além de contribuir para um surgimento de aspereza ali na solda. E aí, nesse caso, a gente observa que vai ficar trinca, poro, em algumas zonas endurecidas, tipo quebradiço mesmo, na junta da solda. E no caso do ferro fundido branco, a gente, que também apresenta uma porcentagem grande de carbono, pode estar contaminado. Contaminado com o quê?
com óleo, graxa e produto químico. Aí, por causa disso, o material tem maior facilidade a ter trinca e quebra. Então, desse jeito, o ferro fundido branco, dá para soldar? Dá, mas é difícil. E aí fica uma baixa ductibilidade, o que significa que o soldador ele vai ter que escolher um processo com baixíssimo aquecimento, assim. E aí, vale ressaltar também mais uma anti-recomendação, já estava esquecendo, porque o problema grande da solda é que ela tem que ser evitado quando a peça precisa ser desmontada, porque aí vai com a solda, vamos imaginar o processo que ela vai ser um processo permanente. Se eu precisar desmontar uma peça, ela precisa ser evitada, porque senão vai dar ruim, pode dar um ruim permanente. Você perdeu a peça, você perdeu o processo, é um preju. Então, passando o próximo slide aí, a gente vai falar um pouco sobre esses resultados, que é o seguinte: como existem diversos processos de soldagem, a gente pode obter várias geometrias das peças como resultado, que eu estava falando agora há pouco. E aí, beleza, vários processos de soldagem, várias geometrias que podem ser obtidas, e tem vários níveis de acabamento que a gente pode atingir também. Então, de novo, em termos gerais, como a gente está fazendo uma introdução geral, a gente pode dizer que a solda, ela tem, em geral, uma alta resistência mecânica e confere mais dureza. E é importante dizer que ela pode causar distorção geométrica e algumas tensõezinhas residuais. Isso pode acontecer. Mas agora, para finalizar já no próximo slide, Mayara, essa introdução geralzinha, para não despejar tudo de uma vez, a gente vai falar agora sobre as especificidades de cada soldagem. A gente vai tratar sobre isso aí, ó, a arco, a gás, aluminotérmica por resistência, laser, feixe eletrônico, ultrassom e fricção. Então, no próximo slide já vai ser a soldagem a arco. Então, vamos lá, ó. O principal tipo de soldagem a arco é o que se chama de soldagem a arco elétrico. Ele necessita de um eletrodo consumido que vai transferir energia e fecha o circuito com as peças soltadas. Ele também vai precisar de um material protetor para evitar a oxidação e contaminação do cordão da solda durante o estado líquido. E, por fim, ele vai precisar de uma fonte de tensão e corrente para o fornecimento da energia para a fusão e alimentação do circuito. E aí, para poder enumerar alguns processos mais utilizados nele, que são tipo eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, tem arame tubular, tem plasma, eu vou falar um pouco de cada um. Então, no próximo aí, ó, vai vir o eletrodo revestido. Ele é o seguinte: ele tem uma facilidade muito grande no processo, e isso é o que faz ele ser o mais utilizado pelos soldadores aí. Por que ele tem uma facilidade? Porque ele oferece uma maior flexibilidade comparado aos demais tipos de solda, e ele pode ser realizado em locais de difícil acesso e até difícil mobilidade também. E aí, além disso, devido à grande variedade de eletrodo no mercado, e cada um contendo a capacidade de produzir os próprios gases de proteção, a gente não precisa gastar nesse processo com algum gás adicional para proteção. Ele já reduz o custo. Ele tem nessa peculiaridade de redução de custo. E aí pode ser utilizada também a fabricação e montagem de diversos equipamentos de estrutura, por exemplo. Pode ser usada para soldar uma grande variedade de material, tipo aço inoxidável, ferro fundido, alumínio, cobre, níquel, enfim, são vários aí. E aí, dentro do que eu tinha falado, a gente vem agora a falar do TIG. O TIG, no próximo slide aí, ó, a gente vê que vem aí de uma sigla em inglês, não vou gastar meu inglesinho agora que a gente está um pouco sem tempo, mas ele também pode ser conhecido como GTAW, também uma outra sigla que vem do inglês aí, e produz uma solda limpa, uma solda de alta qualidade. Por que é uma solda limpa que a gente fala? Porque não é gerada a tal da escória. E dá a chance de inclusão no material, a chance de inclusão de uma escória, de algum defeitinho é eliminada, então ela não precisa ser limpada no final do processo, não vai ter sujeirinha, não vai ter resíduo. E aí, em geral, esse processo ele apresenta um acabamento melhor e um menor risco de corrosão, porque, de novo, ela é mais limpa no processo, assim. E ela pode ser usada para quase todos os metais, e o processo é tanto manual quanto automático. É largamente utilizada com solda de alumínio, liga de aço inoxidável, e aí a integridade da solda é de extrema importância, esse é o foco sempre. É utilizada
para juntas de alta qualidade em indústria nuclear, química, aeronáutica e de alimento. Aí, nesse caso, tem tipo de gás que já é mais indicado, não é qualquer gás. No caso, tem que ser argônio, hélio ou uma mistura desses dois. E aí, no próximo, vem uns que são bem famosinhos aí, eu acho que já deve ter gente que já deve ter ouvido falar dos famosos MIG e MAG, né? São processos flexíveis que proporcionam soldagem de alta qualidade, grande produtividade, quando comparado com processos que são manuais, por exemplo, que nem o exemplo do eletrodo revestido, por exemplo. E aí, por que é MIG e MAG? O MIG é do metal do gás inerte e o MAG é do metal ativo. O que isso significa? O MIG é quando o gás de proteção é utilizado e ele é um gás inerte, e no caso do gás, o gás de proteção utilizado ele é o ativo, na fusão. E aí, de uma forma geral, esse processo ele apresenta um bom acabamento. Ele é de fácil operação, ele tem baixo custo, mas pode acontecer a presença de uns respingos, e aí tem a formação de poros. Isso é uma desvantagem do MIG-MAG, esse risco desse acontecimento. E aí, para puxar um gatilho para o próximo slide, vai lembrar que também nas manutenções estão entre os que mais utilizam o tipo de soldagem que a gente vai falar a seguir, que é o de arame tubular, que acaba por construir um outro tipo específico de soldagem, que aí a gente já vai engatilhar para o outro slide, que ele já é muito parecido com o MIG e com o MAG, inclusive no que se refere aos equipamentos utilizados. Então pode passar aí. O arame tubular, como é que ele funciona? É muito parecido com o MIG e MAG, mesmos equipamentos até e tal, só que o arame utilizado no interior, ele é tubular, ou seja, ele é preenchido por um fluxozinho que garante nesse processo algumas diferenças. Por exemplo, ele é revestido e ocorre alimentação constante na soldagem MIG, ou seja, no metal do gás inerte. Isso acaba resultando em uma solda com uma qualidade mais alta, com um arco mais estável, assim, e tira um pouco o risco do respingo que tinha no MAG, por exemplo. E esse tipo de solda ele vem aumentando significativamente nos últimos anos no mundo todo. Assim, tem altas taxas de deposição, desenvolvimento de novos consumíveis e tem levado as empresas a migrar para esse processo mesmo. Tá virando um queridinho, assim. E aí a gente tem alguns segmentos aí, eu deixei o naval e o offshore, que é o caso, por exemplo, de empresas petrolíferas, por exemplo, construção pesada, soldagem de perfis estruturais, de reparo, tem algumas coisas aí que já estão migrando para esse tipo de soldagem a arame tubular aí, é bem interessante mesmo. E aí, para finalizar essa primeira parte de soldagem a arco, falta falar da soldagem com plasma, que atualmente é um processo com maior crescimento na indústria, assim, nas instalações industriais e nas oficinas em geral. Ela é uma excelente ferramenta para quê? Para cortar metal, em virtude da velocidade e da precisão. Hoje em dia, a aplicação substitui o processo, por exemplo, do oxicorte para chapa grossa e o de laser, que a gente ainda vai falar de laser. O laser ele é utilizado para cortar chapa fina. E esse processo de plasma está substituindo o laser, tanto para o corte de chapa fina, como para o corte de metais não ferrosos, por exemplo. E aí, na parte da soldagem a arco, era isso que eu tinha para falar. Eu vou passar agora para a Mayara falar um pouquinho de outro tipo de soldagem aí. Vocês estão me escutando? Vamos sim. Tá. Tô ouvindo bem aqui. Então eu vou falar sobre a soldagem a gás. A soldagem a gás é bem antiga, ela começou a ser utilizada no início da Primeira Guerra Mundial. Para utilizar esse tipo de soldagem é necessário 2 cilindros, um de oxigênio e o outro de acetileno, que é o gás combustível. Quando ocorre a mistura desses gases, cria-se uma chama de 3.000 graus Celsius, com o intuito de fundir o metal base com o metal de adição, assim soldando a peça. Essa soldagem é utilizada em chapas finas e tubos de pequenos diâmetros, ou para reparo. Porém, é um processo muito lento, e por esse motivo não é muito utilizado na indústria, somente para pequenos reparos, como eu falei anteriormente. A gás é isso. Aí o próximo processo que eu vou falar é o alumínio térmico, por alumínio térmica. A soldagem por alumínio térmica é bem interessante, porque é uma solda utilizada para fazer remendo em linhas férreas.
Neste processo é utilizado um material ferroso, um material não ferroso e o alumínio. Ocorre uma reação química exotérmica. Os metais derretem, entram dentro do molde, como você pode ver na imagem aqui o molde. E quando o molde é retirado, o remendo está feito. Uma característica desse processo é a alta resistência mecânica. Sobre o alumínio térmico, é isso que eu tinha que falar. Agora eu tenho que me desmontar aqui rapidinho, porque deu errado o negócio que eu estava fazendo. Dá pra me ouvir bem aí? Dá sim, Burilão. Dá sim. Beleza, fechou. Bom, eu vou falar da soldagem por resistência. Ela é uma união de metais, onde duas placas de metal, por exemplo, elas serão pressionadas uma na outra com os eletrodos. E como vocês podem ver na imagem número 1 aí, é o de amarelo. Então, nisso será gerada uma corrente elétrica do calor da resistência do material, formando assim um ponto de solda. Então, na parte interna desses eletrodos, como vocês podem ver, tem uma setinha para baixo que é uma corrente elétrica, é a corrente de solda, é gerada uma corrente elétrica dentro dele do calor gerado da resistência do material. Então, daí que vem o nome dele, né? Então, a gente fala ponto de solda, mas ele é muito conhecido também como lente de solda. Ele tem algumas vantagens, pois ele foca em um único ponto, gerando um melhor acabamento visual. Ele tem uma precisão e uma repetibilidade muito boa. Ele faz em alta velocidade, ele faz soldas em milissegundos. E ele pode ser usado para qualquer metal comercial, né? E existem alguns tipos de soldagem por resistências, que é solda ponto, solda projeção, solda costura e solda topo. Em geral, o contexto dela é o mesmo, é só que cada um tem a sua especialidade. A solda ponto é a que a gente mostrou na foto anterior, que ela foca em um único ponto. Pode passar, né? A solda projeção, ela basicamente faz a mesma coisa que solda ponto, porém ela tem uma particularidade na sua aplicação de uma ou mais projeções, ou seja, ela permite fazer várias uniões em uma única operação. A solda costura, que é da terceira imagem, ela é utilizada para fazer uma solda contínua, então tem os eletrodos rolantes ali a disco, e toda vez que o material pega entre os dois discos, ele forma um ponto e desse jeito faz uma solda contínua. E tem o último, que é a solda topo, que é utilizado para realizar uma união de metais que necessitam fazer a fusão de toda a seção do material. Então, em vez de ele fazer um único ponto, ele faz a soldagem na seção inteira do material, como vocês podem ver na quarta imagem. Então, ela é muito indicada quando necessita fazer vários pontos de solda em diferentes áreas do material, pelo fato da sua precisão e de não ter nenhuma elevação de solda ou qualquer tipo de deformação, que isso pode acontecer com alguns erros. Pode passar. Bom, agora eu voltei aqui para falar um pouco da soldagem a laser. E aí, de antemão, eu quero ressaltar uma parada, que é o seguinte: o laser, ele é a sigla da descrição de um processo em inglês, que se traduz aí pela amplificação da luz através da emissão estimulada de radiação. O que isso quer dizer? Em uma rápida definição e bem mais básica, a gente pode dizer que o laser é um feixe de radiação produzido por um dispositivo, beleza? Então vamos lá. O desenvolvimento do feixe laser ele foi impulsionado pela capacidade que ele tem de se propagar no ar, com pouquíssima divergência. Ele se orienta por óticas e sem alterar suas características físicas. E aí, hoje existem vários tipos de lasers, vão do sólido ao gasoso, e com diversos comprimentos de onda. Eles vão, por exemplo, do infravermelho até o ultravioleta. E aí, o que torna a soldagem a laser interessante não é a quantidade dessa radiação emitida, mas sim a qualidade dela. Porque devido à grande qualidade da radiação a laser, a utilização dessa soldagem possibilita a obtenção de determinadas características que são impossíveis em qualquer outro processo. Devido, tipo assim, à alta velocidade da soldagem e à ausência do contato entre a fonte de calor e o que vai ser soldado. Então tem baixa entrega térmica, pouca distorção e tem pouquíssima zona que é afetada pelo calor de fato ali do processo. Então, Mayara, você pode passar ali.
falando um pouco sobre as aplicações, né, da soldagem a laser. O que a gente tem? Então, repara aqui do lado eu deixei umas porcentagens, e aí vem o seguinte, a gente tem como aplicação corte e furação de peça de geometria complexa numa proporção impressionante de 60% dos trabalhos, soldagem de bateria de lítio, que a gente usa bastante, né, a gente é dependente de bateria de lítio hoje em dia, marcação de instrumento de medição, tratamento térmico de componentes, como por exemplo válvulas motores, combustão e demais utilizações de aplicação. E aí agora, qual que é a vantagem? Beleza, está sendo usada pra caramba, mas quais são as vantagens de fato? Bom, vamos lá. Vantagens de fato. Tem alto potencial de redução de custo, flexibilidade no processo e inexistência do retrabalho. Ou seja, o que é a inexistência do retrabalho? O processo de soldagem é único, você não vai precisar ficar insistindo naquele processo. Foi lá, fez o processo de soldagem a laser, acabou, está feito, pronto. Tem aporte de energia concentrado, produzindo uma solda estreita e profunda, assim. E aí ele tem um detalhe que é o seguinte, a penetração é facilmente controlada pelo ajuste dos principais parâmetros. E aí, por exemplo, quais são os principais parâmetros? Né? Potência e taxa de pulso. E aí, em algumas aplicações, tem o uso do robô para o laser de CO2 tem propiciado movimentação e posicionamento muito mais preciso sobre a peça de trabalho. E aí, fazendo isso, o que acontece? É possível executar uma solda interna ou externa nos painéis de um automóvel, por exemplo, sem distorcer e sem descolorir a parte externa desse painel. E aí, essa vantagem com laser é que tem propiciado, por exemplo, a polarização desse processo na indústria automobilística. Sem contar que diminui os famosos chamados efeitos metalúrgicos sofridos pela zona afetada pelo calor. Ou seja, não tem o efeito da peça em si ela ser desgastada pelo calor. Porque, que nem eu falei, tem pouco esse contato entre a solda e a fonte de calor. E aí tem muito menos distorção. E aí pode passar, ainda um pouco falando sobre essa parte de vantagens. De novo, soldagens em um único passo. Eu quis especificar isso porque é o seguinte, não tem o retrabalho. O tal de ter que refazer o processo de solda não vai existir. Você faz uma vez e pronto, tá ali. Não requer metal de adição, então tá livre de qualquer contaminação. Tem uma facilidade em soldar em local de difícil acesso, uma vez que não tem o contato da peça, não é necessário o contato com a peça, tá ali o laser, ele chega lá. O processo de soldagem a laser também permite soldar um só lado. Então, tem novas soluções. Você não precisa soldar os dois lados ou todos os lados de uma peça. Você pode soldar um só lado. Você tem novas soluções para projetos. Você pode soldar peças que são muito finas. Você tem a possibilidade de automatizar esse processo, de ficar fazendo ali a laser a soldagem das peças muito fininhas. Tem a eliminação de flange, que é necessário quando tem solda por resistência. E aí, essa eliminação pode causar uma redução, inclusive, de peso, chega a 40 quilos de redução de peso numa soldagem em uma parte de um automóvel, por exemplo. Essa tal dessa eliminação da flange. E aí, uma solda laser contínua também aumenta a integridade estrutural do material. Mas por que isso é uma vantagem, aumentar a integridade estrutural do material? Porque a resistência da solda é usualmente maior do que a resistência do metal de base. Então, só aí você já ganha uma baita de uma vantagem. Então, passando para o próximo slide aí, a gente vai agora tratar sobre o outro lado, porque nem tudo são flores nessa vida. Temos desvantagens. Qual é a desvantagem? Baixa eficiência, para aproximadamente menor do que 10%. Existe uma dificuldade muito grande de mudar o ponto focal. Também tem a baixa potência dos equipamentos. Limita a espessura e instiga os problemas com refletividade. Em alguns materiais, estreitas tolerâncias de ajuste da junta. Então, tipo assim, se você está sem potência, não dá. Simplesmente não dá para fazer o processo não acontece, você vai ficar sem solda. Aí a guiação do raio laser é complexa também, porque para guiar o raio laser é preciso empregar sistemas robotizados e óticas flutuantes articuladas com sistemas de espelhos, refletores em braço de robô, assim. Fibra ótica não pode ser usada atualmente a laser por causa da alta potência e da concentração do dióxido de carbono. E a gente sabe que ficar emitindo CO2 não é legal. Requer um sistema de sensores de alto desempenho, em altos casos também, um sistema de sensoriamento por contato. E aí,
que acontece? As juntas para o raio a laser devem ter tolerância muito estreita e a focalização do raio deve ser perpendicular à superfície da posição da distância focal. Ou seja, é tudo muito preciso, tem que ser muito exato e tem que estar assim durante todo o processo da solda. Não adianta estar no começo, tem que estar assim o tempo inteiro. Então, é uma precisão muito grande que exige muita precisão e complica manter isso durante todo o processo. E aí exige um alto nível de automação, porque quando a gente quer trazer isso para a indústria, por exemplo, a gente vai precisar de vários processos desses acontecendo ao mesmo tempo. Então vai precisar de um nível de automação muito grande, com uma grande mão de obra em larga escala, sem contar que essa mão de obra vai ter que ser especializada. E aí, só nesse dado todo, já converge com uma vantagem que eu tinha falado no começo. A história do potencial baixo custo já não fica tão baixo mais, porque aí já começa a exigir um alto custo do sistema, que, beleza, está decaindo, a razão de 7% ao ano, por exemplo, o custo da soldagem a laser está caindo. Só que requer uma análise super cuidadosa para botar na ponta do lápis, se você consegue ou não ter benefício com isso. E aí, óbvio, problemas de tecnologia. A tecnologia tem sim enfrentado esses problemas devido ao alto investimento inicial comparado a outros processos, porque a gente já tem processos que são convencionais e estão, teoricamente, funcionando, estão aí na indústria, estão aí no mercado. Só que aí, ter um investimento alto inicial sem saber se vai dar certo no final das contas é uma coisa que está desestimulando também alguns lugares a investirem na solda laser. E aí eu vou passar a palavra aí para o próximo tipo de soldagem. Bom, a soldagem por feixe eletrônico, ela é um tipo de soldagem que utiliza um feixe de alta energia para fundir os materiais. Então, é uma soldagem por fusão devido à sua energia cinética dos elétrons. E ela é utilizada também para costuras de soldadura de alta precisão. Então, ela é um processo de alta intensidade pelo fato de uma grande quantidade de energia emitida em um certo curto de espaço de tempo, de modo que o impacto dos elétrons sobre o material trabalhado produz calor. Então, ela é muito indicada quando o seu material é refratário, né, que tem capacidade de manter sua resistência em alta temperatura, né, quando é necessário fazer uma solda estreita e profunda em um único passe. Pelo fato dela ser um laser, ela alcança local onde outros tipos de soldagem não alcançam. Ela tem algumas vantagens, né, como o baixo rate input, que é a entrada de calor, que é uma energia fornecida pelo arco de solda da peça de trabalho, que ela é transformada em calor. Ela solda materiais com espessuras elevadas, ela tem uma obtenção de uma obtenção de cordão com pequena largura em relação à profundidade atingida, tem menores tensões residuais, uma melhor qualidade devido à ausência do ar, ela faz soldagens com difícil acesso ou inacessíveis, e ela solda quase todos os tipos de materiais, menos cobre, zinco, antimônio e titânio com antimônio. Algumas desvantagens dela é a emissão de raio-x, exigência do vácuo e limitação do tamanho da peça. Pode passar, ó. Uma curiosidade aqui, porque qual que é o fato de usar a câmera de ar? Por que vai limitar o tamanho da peça para usar a câmera de ar? Então, o que acontece? Ela é necessário dela para evitar a dispersão do feixe e com isso dá maior penetração à soldagem. Então, os elétrons, quando eles estão se movendo do cátodo para o anodo, eles sofrem um atrito com as moléculas do ar atmosférico, né? Então, e esse atrito diminui sua energia, fazendo com que haja uma dispersão na soldagem. E isso é muito importante para que não ocorra, porque senão a penetração seria perdida, né? Então, é isso, pode passar. Agora eu voltei aqui para falar sobre o por ultrassom. Então, a soldagem por ultrassom ocorre com a transformação da energia elétrica para oscilações com esse aparelho que tem aí na imagem, por oscilações mecânicas, a partir do gerador que tem na imagem. Com essas oscilações, geram um atrito responsável pelo aquecimento do material, ocorrendo a fusão. Esse processo é indicado para termoplásticos.
e é utilizado na indústria automobilística e médica, por ter uma alta velocidade produtiva, além de uma alta resistência e impermeabilidade e um bom acabamento superficial. Bom, e pelo último processo é a fricção, né? Ela é um processo de soldagem no estado sólido, que visa unir partes metálicas, né, através do caldeamento obtido pelo calor gerado através do atrito provocado por movimentos das superfícies em contato, então uma aplicação de pressão. As juntas soldadas, elas são essencialmente o resultado da plastificação dos componentes metálicos, né, por fricção, então não há fusão dos metais envolvidos. E ela tem uma alta propriedade mecânica de tração, dobramento e impacto. Então, como vocês podem ver na imagem, tem a primeira parte, que é a rotação, depois é o início do atrito, devido à alta rotação de um dos materiais, que é móvel. Aí vem a parte de fricção, e o último, como a fase de forjamento, né? Então, com uma temperatura alta, ela faz atingir a temperatura de forjamento a quente da liga, fazendo com que se deforme plasticamente e flua em função da aplicação da pressão e da força centrífuga. Pode passar, né? Ela possui dois tipos, que uma delas é a fricção convencional, que são as imagens de cima, quando a peça é fixada e rotacionada por uma das unidades motora a uma velocidade já pré-definida, e a outra peça é alinhada e deslocada por um pistão hidráulico até a peça que está girando. E a fricção inercial, que é as duas imagens de baixo, que a peça é fixada ao volante com um grande momento de inércia e a outra peça é posicionada e alinhada com a mesma peça por meio de um pistão. Pode passar, Mayara. Ela tem algumas vantagens e desvantagens, né? Então, vantagens, que a soldagem no estado sólido, então em baixa temperatura, ela não gera distorções, pois o calor gerado é baixo, e facilita na sua aplicação em indústrias, pelo fato do processo pode ser controlado à distância, não necessariamente você precisa estar do lado da máquina. E algumas desvantagens dela é o custo elevado, é um equipamento robusto, ela não permite fazer soldas com materiais com baixo coeficiente de atrito, e ela é limitada a certos tipos de junta de topo. Tá certo? Bom, pode passar aí, Mera. E a gente fecha a nossa apresentação por aqui. Aqui está a bibliografia, e no próximo slide é alguns vídeos de alguns tipos de soldagem. Bom, então é isso. Eu passo a palavra agora para o Vinícius. Bom, beleza, pessoal. Muito obrigado pela apresentação aí. Foi um trabalho bastante completo, deu para ver que vocês pesquisaram bastante. E gostei de ver todos falando também. Uma das finalidades aí é vocês treinarem essa parte de apresentação, que ela é muito importante depois na vida de vocês. Eu particularmente não tenho muitas observações, só tem duas observações que eu queria fazer. Uma delas é com relação à soldagem a laser, né, que realmente a potência dela é muito localizada, e o foco da soldagem a laser realmente ela é muito difícil de você mudar essa distância focal, né, porque basicamente você está gerando uma potência que é baixa, mas por ser um feixe de luz você está gerando uma alta potência, né, por ser fótons que você está mandando para o material ali. Então a ótica ela é bem complexa, e é por isso que soldagem a laser, tanto corte quanto soldagem a laser, se utiliza pelo menos CNC, né? Porque aí você tem uma unidade robótica que controla a posição do feixe de luz ali, e fica um pouco mais fácil de fazer a solda na mão. É diferente de uma solda de eletrodo que você consegue fazer manualmente, né? A solda laser tem que ser com unidades robóticas mesmo, não tem jeito. E um comentário que vocês fizeram aí sobre a indústria petrolífera, que eu também queria só complementar, porque é importante para vocês, é que, para quem nunca ouviu o termo, indústria, quando a gente fala que a indústria ou a plataforma ou a aplicação é offshore,
quer dizer que ela é uma aplicação que ela é embarcada, que ela está numa plataforma, como essas plataformas de petróleo que ficam em alto mar lá, né? Existe plataformas, né, aplicações de extração de petróleo que são offshore, petróleo e seus derivados, né, gás, enfim. E tem estações de geração de energia que são offshore também, né? Então você tem torres eólicas em alto mar, tudo isso a gente chama de offshore. E quando é em solo, quando é em terra, a gente chama de onshore, só para o pessoal pegar o vocabulário aí. Queria passar a palavra para a turma para ver se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação a fazer. Pode falar, Rafael. E aí, galera, a apresentação foi muito boa aí, eu gostei muito, vocês colocaram muita coisa, deu para entender muito bem. E então, eu tava com uma dúvida aqui, porque geralmente quando eu escuto falar de solda, tem sempre aquela parada de que às vezes a solda, ela acaba, por ter que esquentar às vezes, por causa do processo, ela acaba meio que danificando o material base. Por causa, meio que acaba com o tratamento térmico dele, né? Isso aí acontece muito com bicicleta que trinca. Que aí depois você solda e, tipo, além da diz que a bike fica, a estrutura do quadro fica um pouco mais frágil, só que eu não sei se é só uma lenda isso aí, na real não muda, ou se na real muda, eu não sei, eu queria saber se vocês sabem alguma coisa disso. Tipo, se quando você faz uma soldagem, o material base por esquentar, ele perde propriedade ou não. Cara, eu li um negócio desse quando eu tava fazendo as minhas pesquisas. Eu também li alguma coisa acerca do processo com bike também. Aí essa pergunta é se por esquentar perde a propriedade física, é isso? Tipo, não é exatamente isso, é como se ali tipo assim, aquele lugar ali, aquela região, ela fica um pouco mais frágil, entendeu? É propriedade física, no fim, tipo, é mais ou menos isso, mas é como se ela ficasse mais frágil, entendeu? Tipo isso. Cara, te confesso que eu não sei. Eu acho que não. Eu tenho tendência a achar que não. Deixa Pode ser eu uma falha, não sei. É da hora saber, eu não sei. Vou complementar então para vocês. Eu queria ver o grupo responder primeiro, mas vou complementar para vocês. Isso acontece sim, tá? Não sei se vocês já fizeram aquelas matérias de engenharia dos materiais ou ainda não, mas quando você vê aquela matéria lá, você vê que o aço, principalmente ligas metálicas em geral, mas eu vou falar do aço, né, que a gente estuda muito aço. O aço, você trabalha ele na forma de liga, e o segundo principal elemento, né, o primeiro é o ferro, o segundo é o carbono. E aí depois tem outros microelementos, tem cromo, molibdênio, tungstênio, titânio, depende muito do aço, mas os dois principais são sempre ferro e carbono. E dependendo da temperatura a qual você aquece o aço, você começa a mudar a estrutura cristalina dele, né? Então você tem um tipo de estrutura cristalina que ela é mais que ela permite que o seu aço seja mais flexível, né? Então você tem um aço mais tenaz, e se você aquece muito esse aço, você transforma ele em outros tipos de estrutura cristalina que são mais frágeis, né? Então você aumenta a dureza e reduz a tenacidade do aço, né? Você reduz a rigidez dele. Então, em solda isso é muito comum. A região que você aproximou da solda ali, inclusive até a gente consegue ver isso daí no aço, porque ele fica azulado, né? Quando você aquece muito o aço e depois resfria, dependendo da temperatura, ele fica azulado. Isso é um indicativo de que aquele aço passou por uma alta temperatura e ele pode ter mudado a estrutura cristalina dele. Então você pode ter partido de um aço mais tenaz e ter passado por um aço mais frágil. Então realmente pode acontecer sim, tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Pô, da hora, bom saber. Nem eu que tinha pesquisado sobre sabia. Achei bom saber. Mais perguntas, pessoal?
Bom, beleza. As apresentações eu sei que elas são longas hoje, que os temas são extensos, então já vou agradecer o grupo pela excelente apresentação aí, gostei muito. Como disse, gostei de ver todos falarem aí, gostei da apresentação também, achei bem completa, parabéns pro grupo aí. Eu vou chamar agora o grupo de extrusão, que é o grupo do Augusto, Caio e do Eric. Fala, Vini, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde gente. a todos aí. Já vou compartilhar aqui, só um minutinho. Pode compartilhar. Tá dando pra ver aí, Vini? Ah, tá carregando aqui, agora dá. Beleza, então. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo Estamos sim. Tá sim. Perfeito. Boa tarde, gente. O nosso grupo vai apresentar um pouco sobre o processo mecânico de extrusão, tá bom? O nosso grupo é a equipe 6, composta por mim, Augusto, o Eric e o Caio. Gente, basicamente, o processo de extrusão, eu vou trazer uma comparação assim mais próxima do nosso dia a dia para vocês entenderem. Dia a dia, mais ou menos, de quando a gente era pequeno. Se vocês lembrarem daquelas massinhas de modelar, que tinha aquelas forminhas, você apertar e sair por um buraquinho do formato que você queria, é basicamente o processo de extrusão. Você vai lá, coloca o material que você quer extrudar, uma prensa empurra através da matriz e sai no perfil do formato que você escolheu. Como a gente pode ver nessa foto, o bullet, no caso, é o material que a gente quer extrusar. A matriz é a forminha que a gente quer sair do formato. E o perfil extrudado é o produto que a gente quer. Então a prensa vai lá, espreme o nosso material e ele sai pela matriz do formato desejado. Isso é basicamente o processo de extrusão. Pode passar. A máquina extrudora é exatamente essa máquina na foto de cima. É a que tem no mercado. No caso, essa é a de metal. Se não me engano, essa é a de metal. E aqui embaixo a gente tem a animação mais ou menos de como ela é por dentro. Basicamente, essa no caso, ela tem o perfil de rosca no interior, onde o material é empurrado através de uma rosca pela matriz, no caso ali onde está a flechinha de número 3. O material é rosqueado através do tubo e sai pela matriz no formato desejado, no caso o número 4, tá bom? Tem alguns elementos da matriz da extrudora que são os componentes principais, no caso o motor, o conjunto das engrenagens, o cilindro, no caso todo esse perfil é o cilindro, a rosca, a matriz. A gente vai falando um pouco mais ao longo da apresentação, pode passar. Esses são os componentes principais que, assim, sem eles não funciona. No caso, a rosca para empurrar o material, que pressiona o material contra a matriz. O funil de alimentação, que é onde é colocado o material e ele é despejado de forma uniforme ao longo do processo na extrudora. A matriz de extrusão, que é basicamente onde se decide o formato, para onde que ela, de que forma que ela vai sair. E o extrudado, que é o produto final, depois de passar pela matriz, é o produto final, que no caso é chamado de tarugo. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de extrusão. A gente tem dois tipos, a direta e a indireta. A direta é basicamente o processo de você empurrar o material contra a matriz e o material sai da matriz no seu formato desejado, como pode ver na figura de cima. O material em vermelho está dentro do tubo e ele é comprimido pelo pistão e sai pela matriz do formato escolhido. Já na indireta, a matriz é forçada contra o material. Dá para ver que o pistão da matriz está comprimindo o material, só que o material vai sair na própria matriz. Então ela se comprime no material. Esse processo ele exige menos pressão devido a pouco atrito que tem entre o metal da matriz e o metal do tubo. Já a direta tem um pouco mais de atrito, então ela exige um pouco mais de energia, tá bom? Pode passar. A gente tem também a extrusão lateral e a extrusão hidrostática. A extrusão lateral é basicamente ela é chamada de lateral porque ela sai do... Opa, parou de compartilhar.
Parou de compartilhar a tela. Aí, perfeito. Ela é chamada de lateral porque o tarugo, o material, que é o produto da extrusão, é saído pela lateral. Basicamente, o pistão, nesse formato, ele é localizado na parte de cima da extrudora, forçando com a ajuda ainda da gravidade para forçar o material a ser extrudado para baixo. Ele é forçado na extrusão e sai lateralmente pela extrusora. Já na hidrostática é um processo um pouco mais diferente, já que tem um ingrediente a mais no processo. Além do extrudado, a gente tem uma câmara com fluido que ela auxilia o fluxo do pistão para extrudar o material, tirando o atrito, diminuindo o contato de fricção que tem entre a câmara e o pistão. Como vocês podem ver na imagem de baixo, o material cinza é o material que vai ser extrudado. Só que em volta desse material está lotado de fluido. E o pistão está comprimindo o fluido e o material. O fluido está ajudando o pistão a comprimir o material a ser extrudado e ele sai de forma mais fácil pela matriz. Tá bom? Pode passar. Bom, pessoal, aqui a gente tem a parte dos processos, né, em si, com relação à extrusão e como eles poderão ser realizados, né? É importante dizer também que existem dois tipos de processos, que são o a quente e o a frio. E falando um pouco brevemente, né, sobre cada um deles, a gente pode falar que no procedimento a quente, o processo de conformação é facilitado, né? Ou seja, o processo para alterar a geometria do material é facilitado. Já no a frio, vamos acabar obtendo aí um melhor acabamento, e um ponto muito positivo do a frio, né, é a questão de não ocorrer oxidação do material. Só para recapitular um pouco, a oxidação é a reação química, né, em que alguns átomos, íons e moléculas eles acabam perdendo elétrons, só para fazer essa recapitulação. Falando um pouco mais a fundo agora sobre os processos da extrusão, no a quente a gente tem um processo que é mais barato, né, em relação ao a frio, mas exige algumas técnicas especializadas, né, justamente por conta da alta pressão e temperatura, que podem ter alguns efeitos aí indesejáveis no acabamento da peça a longo prazo. Alguns metais, como o chumbo, o alumínio, o cobre, o aço e outros materiais também participam desse processo de extrusão a quente. E é relevante falar aí que esse processo de extrusão é feito em temperatura muito elevada, para algumas ligas que não tenham suficiente ductilidade, né, à temperatura ambiente, reduzindo aí as forças necessárias dentro do processo. E falando ainda sobre a extrusão a quente, é super importante falar que ela possui alguns problemas também. Justamente pela temperatura ser muito elevada, né, o desgaste da matriz vai ser excessivo. E então existe aí um processo de desgaste, né, decorrente dessa alta temperatura. E um outro ponto que é importante comentar é que o esfriamento do tarugo na câmara pode gerar algumas deformações não uniformes. Entrando um pouco mais a fundo nisso, o tarugo aquecido, né, acaba sendo aí coberto por um filme de óxido. Ele só não vai ser coberto por esse filme de óxido se for aquecido em uma atmosfera inerte, mas supondo que ele seja coberto por esse filme de óxido, esse filme de óxido acaba afetando o comportamento do fluxo do metal, né, por suas características aí de fricção, e pode gerar um produto de pobre acabamento superficial, que também é uma desvantagem aí da parte de extrusão a quente. Agora, com relação aos processos de extrusão a frio, que é totalmente o contrário de extrusão a quente, ela é realizada em temperatura ambiente. Os metais não muito dúcteis aí acabam passando por esse processo, e com isso podem suportar alta pressão. E geralmente esse processo aí usa tarugos cortados de barras laminadas, fios ou chapas. Falando agora especificamente sobre as vantagens e desvantagens de cada procedimento, na parte da extrusão a frio temos como vantagem, né, melhores propriedades mecânicas resultantes do encruamento, que vai ser o comportamento aí do material quando ele for sujeito a cargas externas, sua capacidade de resistir ou de transmitir esses esforços sem se fraturar, ou se deformar aí de uma forma totalmente incontrolada. Outras vantagens são a eliminação da oxidação, um bom acabamento superficial
esse bom acabamento superficial vai ocorrer, né, desde que a lubrificação seja eficiente, ou seja, a redução do atrito, né, e do desgaste entre as duas superfícies sólidas em movimento relativo, e por último aí a ausência de aquecimento de tarugos. Como desvantagens da extrusão a frio, temos que a magnitude ali da tensão no ferramental de extrusão é muito alta, especialmente para trabalhar com peças de aço. Ou seja, se você pegar uma peça de aço, né, sem elevá-la a uma alta temperatura, você vai ter ali uma peça sólida que precisa ser moldada pela matriz, o que exige aí muito mais carga do que um líquido. Agora, falando aí um pouco sobre a extrusão a quente, as vantagens estão relacionadas aí com as formas complexas e fortes que esse processo proporciona, uma produção de ferramentas de baixo custo e economia. O material produzido aí pela extrusão a quente é mais dúctil em comparação a outros processos. E esse processo de extrusão a quente é mais fácil de ser realizado porque requer menos força e menos energia. E durante o procedimento de deformação, os poros encontrados aí no metal são reduzidos em tamanho ou são completamente fechados. E falando agora sobre algumas desvantagens aí da extrusão a quente, pode haver algumas reações indesejáveis, né, que podem ser provenientes ali da exposição do metal à atmosfera do ambiente, né, tem também a questão do desgaste excessivo da matriz pela alta temperatura, o esfriamento do tarugo na câmara, que pode gerar essas deformações não uniformes também. Agora eu vou passar aqui os slides para falar sobre geometrias aí que o Eric vai falar um pouco. Bom, pessoal, entrando aí na questão aí das geometrias dos extrudados, né? Lembrando aqui que os extrudados, eles são os produtos, né, de todo o processo de extrusão. Então, vai ser o material ali que vai sair pela matriz e que futuramente vai ser sujeito a cortes, aí, enfim, para que possa ser de fato comercializado. Então, vou falar um pouco das geometrias dele. Geralmente, as geometrias desses materiais, elas são geometrias simétricas, né? Então, por exemplo, que nem a gente pode ver aqui nas imagens, nessa primeira imagem à esquerda e tanto aqui na de cima, a gente pode ver que existe uma simetria, né? Ali a gente tem um quadrado, por exemplo, ali a gente tem um T. Então, geralmente se trabalha com esse tipo de geometria. Tudo isso por facilitar, né, ali a produção da matriz, né? Como a gente pode ver ali embaixo, tem 3 exemplos de matriz ali. E ele depende exclusivamente desses formatos, né? Dessas formas, dessas matrizes. Devido à alta temperatura, né, a que o processo a quente leva o processo, o material dessas matrizes tem que ser um material com alta temperatura de fusão, para os casos do processo a quente, né? Já que se for menor, né, se a temperatura de fusão do metal da matriz for menor do que o material de fusão, a temperatura de fusão do material em questão, a matriz aí vai derreter, né, vai entrar em fusão e a gente não vai ter o resultado que a gente deseja, né? No caso do processo a frio, essa condição não é estritamente necessária, né? Já que o processo é realizado a frio, não existe uma alta elevação de temperatura, né? Mas, em compensação, como o Caio falou aí para vocês, o processo a frio exige uma grande carga, né? Exige uma grande pressão do material na matriz para que ele possa ser moldado, né? Enfim. Então, o material da matriz, nesses casos, por sua vez, ele tem que ser muito mais resistente, né? Pode passar aí, cara. Bom, então, agora que a gente já falou do processo, né, vamos olhar para ele de maneira geral e perceber um pouco das forças envolvidas nesse processo, né? O que contribui para que esse processo seja eficaz e, ao mesmo tempo, esteja em equilíbrio, né? Então, primeiro, a gente tem aí a força de cisalhamento, né? Como a gente está vendo aí nas disciplinas de resistência materiais e até em tecnologia mecânica, né? A tensão de cisalhamento, ela é a tensão de corte, né? Então, nesse caso, ela vai ser a tensão responsável pelo modelamento mesmo da peça, né? Cortando o material, né? Então, a gente vai poder observar essa força de cisalhamento ali na matriz, né? Ali no número 3, nessa imagem. E ela vai realmente agir no sentido contrário do material sendo extrudado ali, né? Nesse caso, como o material está sendo extrudado da esquerda para a direita, a gente vai ter essa força de cisalhamento da direita para a esquerda, né?
já que ela é responsável por cortar e gerar o nosso extrudado que a gente deseja, né? Bom, em segundo lugar, a gente tem a força centrípeta, que se aplica para os casos em que existe a existência da rosca, né, no processo. Então, esse exemplo a gente pode ver bem, em que a rosca ela é um componente, né, composto aí por espiras, e justamente a força centrípeta, né, ela vai ser a força responsável pela rotação, né, dessas espiras, que movimentam o material até ele chegar na matriz, né. Então, esse tipo de máquina, né, ele é extremamente efetivo no processo a quente, né, e é importante que exista essa movimentação desse material, né, no processo a quente, para que você não tenha problemas aí com a estática, né, com a estrutura do material ali sendo extrudado. Em terceiro lugar, a gente tem a força de extrusão, né, que é a força que é justamente a principal aí, acho, desse processo, né, que é a força que o pistão, ou no caso aí, a rosca, ela vai exercer no material, né. E lembrando que isso no caso da extrusão direta, né. Então, a gente vai ter a forçação, né, desse componente no material, até que ele possa ser extrudado, né. É essa força responsável a levar o material da onde ele chega, né, na máquina, até a sua extrusão de fato. E por isso a gente pode concluir, né, intuitivamente que a força ela vai agir da esquerda para a direita aí, nesse caso, né, mas em poucas palavras, sempre no mesmo sentido do material extrudado, né. Em quarto lugar, a gente tem a força de reação, aí tendo como base, né, a terceira lei de Newton, a gente obrigatoriamente, sabendo da força de extrusão que age do pistão no material para a sua extrusão, a gente tem que considerar uma força de reação ali na matriz. Nessa imagem fica bem claro isso. A gente pode ver que ali onde a gente tem o número 3, né, o azul claro ali, onde o material está sendo pressionado, existe uma parede lateral ali, né, antes do afunilamento mesmo do material. E como existe uma força que empurra esse material nessa parede, para que ela não se rompa, a gente tem que existir uma força de reação, né, da direita para a esquerda também, nessa parede justamente, e até ali onde o material vai se afunilando, né. Então, é nisso que consiste a força de reação, e, portanto, ela vai ser sempre contrária ao movimento do material também, né. Pode passar. Bom, pessoal, perdão, sobre gente. os defeitos da... Oi, vai falar mais nada? Perdão, Caio. Não, tranquilo. Me confundi aqui. Pode voltar um slide. A gente acabou não colocando aqui, gente, mas... E por isso eu acabei me esquecendo. E justamente a gente não colocou porque se trata da força de atrito, né? A força de atrito, ela não está presente em todas as situações, né? Somente nos casos de extrusão direta. Justamente por isso que a gente não deu tanto foco para ela, mas ela com certeza é extremamente importante, né? Na verdade, a força de atrito ela consiste na força que vai, digamos, brecar o movimento do nosso componente, né? Seja o pistão, seja a rosca, enfim, justamente pelo contato, né, da rosca e do pistão com as superfícies superiores e inferiores da nossa máquina. Então, como no caso aí a gente tem uma rosca, nesse caso a força de atrito ela apontaria no sentido contrário ao movimento da espira, certo? Então, se a gente tivesse um movimento aí da espira sentido horário, a força de atrito ela apontaria no sentido anti-horário. Da mesma forma, se a gente tiver um pistão, né, que preencha todo esse espaço aí e esteja com a superfície totalmente em contato com as paredes, né, a gente vai ter uma força de atrito no sentido contrário ao do material sendo extrudado, né, justamente por ela frear esse componente. Pronto, perdão, Caio. Não, tranquilo. Bom, pessoal, com relação aos defeitos da extrusão, né, primeiro, temos aí a trinca superficial, que geralmente ocorre quando a temperatura e a velocidade do processo são muito altos, né, o que pode acabar causando aí trincas e rasgos. E esse tipo de defeito ocorre principalmente em liga de alumínio, magnésio e zinco também.
E, pessoal, como podemos analisar ali na imagem, o padrão de fluxo na figura C ali da imagem, o padrão de fluxo na figura C, tende a arrastar óxidos e impurezas superficiais para o centro do tarugo, né? Como em um funil mesmo. E esse tipo de defeito aí se chama cachimbo ou também rabo de peixe. E esse defeito pode se estender até 1/3 do comprimento da parte extrudada e tem que ser eliminado por um corte. E deve ser eliminado por um corte aí. E para tentar controlar esse defeito do cachimbo, pode-se alterar aí o padrão de fluxo, né, para um comportamento mais uniforme, controlando a fricção e também minimizando os gradientes de temperatura. O centro do tarugo pode desenvolver algumas fissuras, né, e essas fissuras vão acabar sendo chamadas aí de trincas internas. Tem outros nomes também, pessoal, que o pessoal geralmente utiliza, né, que são trincas internas, trincas centrais, tipo ponta de flecha ou também o chevron, né. E esse tipo de defeito ocorre também na extrusão de tubos, né, e está relacionado aí com a tensão hidrostática de tração na linha central. A tendência à formação de fissuras centrais aumenta com o crescimento aí da fricção e da relação de extrusão. Bom, pessoal, então, agora depois de, né, toda a nossa apresentação, acho que a gente pode chegar a alguns resultados, né, a respeito do processo de maneira geral, né, do processo de extrusão. Então, a gente tirou algumas conclusões aqui a respeito dos gastos, a respeito dos materiais, a respeito das propriedades dos extrudados e dos próprios extrudados como produtos, né. Então, primeiro aqui falando dos gastos, a gente pode dizer que o processo de extrusão, ele é um processo muito rentável. Então, praticamente todos os gastos que a gente faz com o processo de extrusão, eles são retornados em forma de produto para a gente, ao final. Então, isso acontece, né, justamente pelos materiais que o processo envolve serem altamente recicláveis, né, e quando eles não são inteiramente usados, né, no processo, devido a alguma perda, alguma sobra, né, eles são completamente reutilizáveis e podem ser reutilizados em um novo processo, em um próximo processo, né. Então, é extremamente rentável e acho que um dos processos mais, assim, utilizados, né, pela indústria hoje em dia. Com certeza, eu tenho certeza que vocês já viram, né, algum exemplo, né, se vocês são ligados, assim, em questão de produção em série, com certeza vocês já viram produtos sendo feitos através do processo de extrusão. Bom, então, já voltando aqui e falando sobre os materiais que eu comentei, os materiais consistem principalmente nos metais, né? Então a gente tem como principais aí o alumínio, o aço, o cobre, o chumbo e o magnésio. A gente tem a utilização de materiais compósitos. Então, como principal aí a gente tem o carboneto de tungstênio, que é muito utilizado na indústria, e plásticos, né? A gente tem aí, acho que a grande maioria, né, além dos metais, dos produtos feitos através de extrusão são plásticos. Olhando de maneira geral, não existe nenhuma restrição, né, considerável de metais que podem ser utilizados. O que vai existir são restrições dentro de cada processo. Então, por exemplo, no processo a quente, a gente tem uma certa restrição de metais por causa justamente do que eu falei anteriormente. Se a gente tiver um material, né, um metal, que tem uma temperatura de fusão muito grande, chegando a ser maior do que a da matriz de extrusão, a gente vai ter um problema, já que a matriz vai entrar em processo de fusão e não vai conseguir modelar o nosso material da forma que a gente deseja, né? Mas aí, justamente, é aí que entra o processo a frio, né? Em que mesmo exigindo uma grande resistência, né, a gente tem uma série de materiais aí de metais que possuem características muito resistentes e que servem justamente para esse processo, né, que possibilitam a extrusão de uma grande quantidade de metais aí, né. A respeito das propriedades, as características de um extrudado, né, elas dependem apenas da forma da matriz. Justamente como eu disse para vocês lá na geometria, tanto a geometria quanto as propriedades, elas vão depender justamente e somente da matriz. Elas vão variar, né, as propriedades para cada material, para cada forma. Elas vão gerar variações, né, em questão da maleabilidade, da resistência, da tenacidade, da duração de cada produto, né. Então, para que fique mais claro, né, vou dar um exemplo,
que, por exemplo, se a gente tiver uma produção de uma viga de aço através desse processo, ela vai ser muito mais maleável do que uma barra de aço produzida pelo mesmo processo, certo? Justamente pela viga de aço aí tem uma característica de mais oca, digamos assim, né? E a barra de aço ser preenchida completamente. E a gente percebe que nesse processo a única diferença é a forma, já que o material é o mesmo, que é o aço, né? Então, a utilização da matriz, ela vai influenciar muito nas propriedades dessa forma, né? E assim como se a gente tiver uma produção, pode ser uma barra de aço, ela vai ser muito mais resistente do que uma barra de ferro, né? Sendo nessa ocasião a única diferença dos materiais, mas a gente tem uma mesma composição aí, digamos, uma mesma característica física, né? E bom, falando sobre os produtos, né, de maneira geral, os produtos eles são sempre materiais contínuos, né? Como a gente pôde ver ali, as matrizes elas têm uma forma, mas o material que vai passar por ali ele vai ser produzido de maneira contínua, certo? Você não vai ter variação no meio, né, de repente, da produção do material, pela forma ser a mesma e eles, né, passar por um intervalo de tempo ali numa mesma forma. Então, os principais aí produtos, né, que a gente encontra feitos por esse processo são canos, calhas, vergalhões, vigas, né, como eu falei, enfim, entre outros produtos, né, desse mesmo gênero. Devido às propriedades, né, desses materiais que eu acabei de comentar, é comum uma prática de cortes, que eu até tinha comentado lá atrás também, e nesses materiais, justamente assim, você produz, por exemplo, uma viga até ela chegar no comprimento que você deseja. Chegou no comprimento, você corta. E assim vai indo a produção em série, né? E justamente, né, a viga ser produzida de maneira mais maleável, de maneira com uma menor tenacidade, né, ela possibilita esse corte, né, enfim. Então esse processo é muito bom para a produção em série. E, além disso, se combinado a outros processos, é possível conseguir novos componentes ainda para outros focos, né, para outra indústria. Então, por exemplo, se a gente combinar com o forjamento, que foi a apresentação dos meninos antes, a gente consegue obter materiais para automóveis, para bicicletas, para motocicletas, para maquinária industrial, para equipamentos de transporte, enfim. A gente já abre um outro leque aí com muito mais opções e muito mais saídas aí pro que a gente deseja, né? E além disso, achei legal citar também que além de todos esses materiais que a gente colocou aqui, né, que são os mais comuns, né, quando a gente pensa em processos assim, a gente pensa principalmente nos metais, né, já vem à cabeça, mas ele também pode ser usado para cerâmica. Uma prática muito comum é a produção de tijolos de cerâmica através disso, do processo de extrusão, né. Então, assim a gente pode ver a versatilidade que esse processo tem, né, se encaixa em qualquer situação, em qualquer cenário. Pode passar, cara. Bom, então, também fazer uma recapitulação já relacionando ao preço, né? Como o Augusto mostrou lá no começo, uma extrusora de metais. A gente vai ter que a extrusora de metais, ela vai servir apenas para o processo de extrusão em metais, né? Então, a gente tem aí que ela vai estar em torno dos R$400 mil a uns R$650 mil, justamente, né, por ela exigir um esforço maior da máquina, né? Como a gente bem sabe, né, as características dos metais são de materiais muito resistentes, materiais muito, digamos, com ligações muito fortes, né? Então, num processo, por exemplo, de extrusão a frio, a gente precisa de uma carga gigantesca para que a gente consiga moldar um metal da maneira que a gente deseja, né? Mas, consequentemente, vai exigir muito mais esforço da máquina e, por isso, o preço vai lá em cima. Falando agora sobre a extrusora de plástico, que, como eu disse para vocês, também é muito comum, ela vai de 65 mil a 200 mil reais, justamente pelo mesmo motivo que eu falei agora, né? Ela exige menos esforço do que uma extrusora de metais, justamente pelo plástico ser um produto que a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, justamente,
ela vai exigir muito menos da máquina e vai ser consequentemente mais barata. Mas mesmo assim, exige um esforço considerável, né? Então é por isso que esses são os preços, né? E é por isso que isso acontece, né? Pode passar. Eu acho que é só o vídeo agora e tem que compartilhar com o som. Você tá ouvindo aí, Eric, ou não? Eu tô ouvindo, Tá ouvindo? tá ouvindo. Tô ouvindo também. Beleza. Bom, pessoal, deu uma travadinha aí no começo, né? Mas o que a gente pode ver ali é um processo de extrusão a frio, né? Um processo de extrusão a frio e de maneira direta, né? Então a gente pode ver ali que, não sei se vocês perceberam, mas tem uma parte em que o pistão ele entra na máquina ali, dá para ver claramente isso. E a gente tem a saída do material ali, né? E como vocês podem ver, o material ele já sai ali, acho que é uma viga, né? Ele já sai aí, ó, praticamente pronto. E assim que ele sai... É uma calha, perdão, isso. Então, ó, a calha já sai pronta praticamente, só com... precisando ali do alinhamento, né? Mas justamente, ela já sai para o corte e para o seu alinhamento para ser produzida em série, né? Então, a gente vai ter, como a gente pode ver aí, a gente tem a passagem de várias calhas aí, de vários produtos passando em série aí, justamente pelo processo ali. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido bem tudo que a gente tentou passar. E qualquer dúvida aí, eu, Caio, o Augusto, a gente está completamente à disposição aí para responder. Obrigado, pessoal. Obrigado pela apresentação de vocês. Também gostei bastante do trabalho. Gostei de ver todos falando aí. Queria passar a palavra para o pessoal para ver se alguém tem alguma questão. Pode falar, Rafael. Então, ficou muito legal a apresentação aí da galera aí, parabéns. E, cara, eu fiquei com muita curiosidade. Eu não sei se vocês sabem quando que esse processo foi inventado, tipo assim, porque, querendo ou não, daria para fazer, né, justamente uma extrusão para, por exemplo, fazer uma espada na Idade Média. Só que, obviamente, eu acho que lá os recursos eram tão escassos e, tipo, era tão difícil você gerar uma pressão alta para fazer isso, que era um negócio muito difícil. E eu fiquei curioso, tipo, quando vocês acham que surgiu isso? Vocês têm alguma ideia? Ou vocês não fazem nenhuma ideia? E também eu tava com outra dúvida, que agora, peraí que me fugiu exatamente o que eu ia falar. Não, agora me deu branco já. Depois se eu lembrar, eu perguntei pra vocês. Mas era mais isso mesmo. Ô, Rafa, mais ou menos lá na década de 1930, mais ou menos, foi quando começou a utilização da extrusora, mas como a máquina em si. Lógico, de situação mais simples, era manual, num formato bem diferente. Eu só não lembro qual país direito, se não me engano, não sei se era Inglaterra ou se era Itália, é um desses dois, se não me engano. Mas é meio recente, não é tão antigo, então lá na Idade Média eu acho que não tinha. Ah, da hora. E eu queria saber também, agora eu lembrei o que eu ia perguntar, se tem como fazer uma extrusão curva. Eu imagino que tenha como, tipo assim, por exemplo, uma mola, quando você vai fazer ela já sai, o material ele já sai justamente com aquele formato espiral. Tem como fazer isso também na extrusão? Tem, né? Eu imagino que tenha. Então, se não me engano, o processo para fazer a mola, eu não tenho certeza se é de extrusão o processo para fazer uma mola. Tanto que ela já é pré-formatada, já sai formato, o molde sai, ela sai um caninho e a própria máquina já vai modelando ela enquanto ela sai, formando o formato da mola. Mas eu acredito que se fizesse algo semelhante
na extrusão, ela poderia simplesmente, quando o material sair da matriz, poderia fazer esse processo igual ao da mola. Eu acredito que sim. Exato, ô Rafa, eu imagino que, como a gente viu aí no vídeo, eu acho que não assim, dentro da máquina, dentro da extrusora, né? Eu acho que após ela sair, assim, o material sair pela matriz, como o Augusto falou, se tiver alguma máquina ali já direcionando, igual a gente tem ali a máquina alisando as calhas, né? Acho que é possível sim, completamente, assim, já ir modelando, né, e fazendo não sei, né, de repente uma curva ali, igual você perguntou, né? Exato, ele tipo no vídeo mostrou basicamente o processo de terminou de extrusão, ele ainda alisou a calha que saiu e ainda já cortou, então já fez todo o processo, então tipo, se juntasse uma outra máquina para fazer uma espiral, por exemplo, tornar uma calha espiral, ali se tivesse inventar uma engenharia para colocar ali, eu acho que daria certo sim. Ah, legal. Eu tava pensando bem nisso mesmo. Na hora que saísse da extrusora ali, ter uma ponta, tipo, que é curvada para um determinado lado ali e aí já formar. Mas, pô, é isso. Muito legal e gostei muito do trabalho de vocês aí. Parabéns. Mas curiosidade que só na extrusão direta daria para fazer isso, na indireta não ia dar. Legal, gente. É isso aí mesmo. Deixei vocês responderem, né? Porque tava tudo certinho. É isso aí mesmo. A mola tem até um vídeo que rola bastante na internet. Talvez vocês já tenham visto por aí. Que é uma extrusão, né? Então vai saindo o arame da mola. E do lado de fora da máquina tem como se fosse um anteparo que vai direcionando o metal ali. Então ele já vai formando a espiral. Depois vem uma outra máquina que corta, não sei o que. Mas mola é um negócio muito específico, porque a mola ela depende de muita coisa, depende do aço que você quer fazer a mola. Pode ser que você consiga extrudar ele, ou pode ser que você não consiga extrudar ele. Depende da mola que você quer. Então aí teria que ser um outro processo. Mas se é uma mola que dá para extrudar, dá para fazer dessa forma, sim.